Nesse vídeo eu vou trazer a minha visão sobre um tópico que é muito recorrente na vida de um empresário, que é como implementar IA na minha empresa sem gastar dinheiro, sem jogar meu dinheiro fora, sem ter prejuízo ou dor de cabeça. A gente vai passar por vários tópicos, por várias linhas de raciocínio dentro desse vídeo, para que a gente possa chegar a uma conclusão final, tá? Quando a gente olha para o mercado e a gente vê as ofertas que lá estão, a gente está acostumado a ver aquele tipo de oferta que eu tenho certeza que você já viu, que é, cara, essa IA vai transformar a sua empresa, essa IA vai automatizar o seu negócio, demita todos os seus funcionários e use essa IA. Essa ferramenta é a melhor de todas. Esse prompt, ele é o que vai resolver a sua vida, sempre use isso. E, cara, sendo bem transparente, na maioria das vezes isso é mentira, isso é de fato uma pessoa querendo te fazer uma oferta, que você compre um produto dela para que na prática você não tenha de fato resultado. E quando a gente vai mensurar resultado dentro de uma implementação de IA, a gente vai para três pontos. Quando de dinheiro essa IA está me economizando? Qual é a melhoria que ela trouxe para o meu processo? Quanto de eficiência eu estou tendo a mais devido a essa IA? Então, quando a gente olha para esses parâmetros e a gente olha para a maioria das soluções que estão dentro do mercado, putz, a gente sabe que não bate, sabe? Não é de fato verdadeiro, sabe? A gente vê muito em alguns sistemas de atendimento que já eram sistemas de atendimento com a IA e se tornaram um sistema de atendimento com agentes IAs. E quando na realidade por trás é um assistente, isso é uma coisa mais técnica, mas é como se ele te vendesse um profissional pleno que tem anos de experiência, mas na realidade ele está botando um menor aprendiz para atender o seu WhatsApp. E por consequência você sabe que não dá certo, é uma IA que lupa, que mal interpreta o que o seu cliente. O próximo ponto que eu quero falar também é sobre o empresário, quando ele vai de fato colocar IA dentro do seu negócio, ele começa pelo final, tipo, qual IA usar? Qual ferramenta usar? É GPT, é Gemini, é Perplexity? Cara, primeiro que isso daí, se são LLM, são cérebros, é a mesma coisa de tu botar um colaborador na tua empresa que não tem braço, não tem perna. Ele pensa, mas ele não executa, então pode te ajudar? Pode, mas não necessariamente vai trazer o que você espera, tá? Que é de fato uma automatização ou uma eficiência maior. E aí o empresário, ele começa pelo final. Qual eu devo usar? Quando na realidade um empresário ele deveria fazer o caminho oposto. Ele deveria começar olhando para qual problema eu quero resolver. Aonde está o gargalo da minha operação? Entende? Então, eu tenho, putz, eu tô com um custo muito alto porque eu tenho muita mão de obra, eu preciso contratar equipe para fazer tudo na minha empresa e por consequência isso é muito caro. Ah, eu tenho processo. Não adianta só você ter o problema. Quando a gente olha para uma empresa, a gente vê uma caixa separada para os setores, então a gente, putz, tem o comercial, a gente tem o operacional, a gente tem o administrativo, e essas caixas têm processos, e esse processos é o que faz rodar cada uma dessas caixas, o que por consequência faz rodar a sua empresa. Então, nada adianta você ter um problema, mas tu não tem um processo. Então, eu tenho um processo, eu tenho um problema que é o meu atendimento. Mas eu não tenho o mapeamento do fluxo de atendimento, eu não sei quais são as etapas, eu não sei como é que é o comportamento do meu cliente. Não adianta você colocar uma IA dentro desse processo, porque na maioria das vezes ela vai mais te confundir, se confundir e piorar mais ainda aquilo que era ruim. A diferença é que você agora vai estar pagando uma ferramenta a mais além do seu colaborador. É duas vezes a dor de cabeça que você já tinha. Então, é olhar para si e falar quais problemas eu tenho, quais processos esse problema engloba, né? E qual problema resolver. E considerando que o mercado ele é cheio dessas falsas verdades, dessas falsas ofertas, pense que você não pode buscar um produto de prateleira. Porque uma coisa que é super importante pensar é o seguinte: a IA, ela é burra. Quando alguém vira para você e fala que a IA é um super mega cérebro inteligente, etc., ela
é um super cérebro com um super poder de processamento, mas quem torna ela inteligente, quem dá capacidade comercial, quem treina o processo, é você e os dados da sua empresa. Então, quando você compra tipo uma ferramenta genérica com uma IA de prateleira, não espere alguém que é muito bom no seu negócio, e sim um colaborador genérico, tá? Alguns pontos que são interessantes de se pensar é, por exemplo, João, eu quero realmente melhorar ali a minha efetividade dentro da minha empresa. Quais são as possibilidades? Você pode colocar um agente no seu WhatsApp para poder fazer ali o pré-atendimento, a venda do seu produto físico, o agendamento da reunião para venda do seu serviço. Você consegue colocar uma IA dentro do seu Instagram para poder consumir ali o seu conteúdo. Quando ele entende o problema e vai para o mercado e ele encontra essas soluções genéricas, por sua vez, ele não encontra algo que se encaixa dentro do seu processo. Eu vou dar um exemplo prático, tá? A gente aqui atende uma empresa que, por exemplo, faz venda tipo, peças customizadas, tá? Eles utilizavam um processo de atendimento através de um sistema que tinha ali o seu agente de atendimento. Por sua vez, esse agente mal entendia aquilo que estava sendo enviado pelo cliente. Quando o cliente enviava o produto, a foto do produto que deveria ser personalizado, por muitas das vezes o agente ele entendia errado e por consequência respondia errado. Cara, de 10 orçamentos que eram enviados pelo agente, 8, 7 desses orçamentos, eles eram errados. Então, para analisar, a cada 10 atendimentos, 3 ele acertava, uma taxa muito baixa. E acaba que você não podia melhorar muito, até porque não tem a opção. Tu comprou um produto de prateleira. Quando você desenvolve soluções proprietárias, quando você desenvolve agentes próprios, isso é uma virada de jogo. Então, esse é o terceiro ponto que eu quero falar, sobre soluções proprietárias. Inteligência para o seu negócio, desenhada para o seu negócio. Por exemplo, dentro desse processo de atendimento, onde esse cliente precisava receber a imagem de um item, esse item seria personalizável. Quando a gente coloca uma solução proprietária, a gente aumenta ali a expansividade desse agente. Então, toda a inteligência comercial que é daquele atendimento é multiplicado pelo fato que a gente vai até o seu comercial, a gente exporta, tipo, sei lá, 1000 conversas, alimenta uma base de dados, essa base de dados vira a inteligência do seu agente, então ele tem uma cultura de atendimento, não é tipo um promptzinho que faz com que ele ache que respondeu certo ou não, ou alucine, por exemplo, é mais uma cultura comercial dentro de uma tecnologia. E esse agente, ele precisava entender a imagem. Dentro do processo de criação desse agente, a gente criou um mecanismo apurado, preditivo, de análise de imagem, para que toda vez que essa imagem seja analisada, por sua vez, a resposta seja exata. A gente consiga entregar o entendimento pleno para o agente do que é aquela imagem. Uma coisa que foi adicionada no projeto também foi o envio de um preview da personalização. Então, a pessoa mandava o produto que ela queria personalizar, o agente entendia o que ele queria e, através de um motor de geração de imagem ultra realista, devolvia uma imagem do exato produto que ela enviou, já com a personalização para a aprovação. E quantos por cento será que isso aumenta da taxa de conversão de um atendimento? E aí, quando você vai para a etapa de orçamento, não é mais um prompt que fala que 10 mais 10 é 20. É um mecanismo de somatória, análise preditiva. A diferença de uma IA de generação é que ela percebe os dados e ela gera o resultado. Então, fica à mercê daquele, tô gerando, é isso aí. Você tem uma taxa de output, que é a taxa de assertividade dessa geração. A preditiva, você tem meio que um cálculo matemático para que acerte aquele resultado e cada vez acerte mais. E hoje isso é muito usado em linha de produção, por exemplo, Fabril. Hoje é usado IA naquelas esteiras de produção de amendoim. Hoje a IA consegue usar de forma preditiva para saber o tamanho do amendoim, a cor do amendoim, o peso do amendoim. E isso faz com que seja descartado ou aprovado. Então, se através de uma IA preditiva a gente consegue saber se um amendoim está bom, quem dirá gerar um orçamento, entende?
Então, é um mecanismo de uso preditivo de um IA. E aí, quando a gente manda esse orçamento e ele aprova, a IA é integrada ao meio de pagamento bancário daquela empresa, podendo gerar QR Code, podendo gerar Pix. Você precisa buscar uma solução proprietária, desenhada e arquitetada para o seu negócio. Esse é, assim, a virada de chave para a implementação de uma IA. Então, você joga dinheiro fora quando você começa pelo final, quando você cai nessa ladainha do essa ferramenta resolve todos os seus problemas. Tipo, é mentira, irmão. Eu vivo isso daqui na prática, entende? E eu afirmo, não é tão simples assim você resolver o problema de uma empresa. E o primeiro ponto é esse, segundo ponto já estamos alinhados, terceiro ponto é busque soluções proprietárias, e o último ponto é busque empresas que implementem. Então, se você entendeu que o mercado está cheio de oferta genérica, se você entende que, e concorda comigo nisso, que você entende que, cara, o IA não é sobre a ferramenta que é disruptiva, e sim o feijão com arroz. O problema que deve ser resolvido, o processo que envolve esse problema e aonde a IA entra dentro desse processo. E que quando você for buscar uma IA para entrar dentro desse processo, não pode ser uma IA de prateleira que tem o processo dela próprio e o seu processo se adequa ao processo da IA. Não é isso, irmão. Você tem que colocar uma IA que se adeque ao seu processo, que integre com o seu ecossistema. E aí sim você vai chegar onde você quer. Menos custo, mais eficiência no processo e mais resultado. Então, busque pessoas que implementem isso. No link abaixo, basicamente, tem o meu site, que lá você tem a oportunidade de ter uma reunião de diagnóstico comigo, onde eu vou te ajudar a identificar esses problemas, identificar os processos que envolvem esse problema e te explicar com clareza como que a IA pode entrar dentro desses processos e resolver esses processos, esses problemas que estão dentro dos processos. Então, clique no link abaixo. Se você não segue o canal, clica aqui em seguir, curte, comenta caso você tenha alguma dúvida ou sugestão. E não gaste o seu dinheiro com soluções genéricas. IA não é o futuro, IA é o presente. Se você não implementa IA no seu negócio, você literalmente vai ficar para trás, que é injusto. Uma empresa do mesmo segmento que você consegue atender o triplo de clientes, operar 5 vezes mais com o custo menor, enquanto você precisa pagar mais, operar menos e ter menos resultado. Então, não seja o último a implementar, porque, consequentemente, principalmente dependendo do seu mercado, varejo, prestação de serviço, tu vai ser engolido, entende? Essa é a grande realidade de quem não implementa.